Você já ouviu. Seguinte história. Filho de Gari estuda 30 horas por dia com livros encontrados no lixo e é aprovado em medicina na Universidade Federal, não sei qual. Você já ouviu a seguinte história? Fulano de tal vai lá, né, vai dar uma entrevista, né, pro cursinho badalado X ou Y e diz, não, eu estudava 20 horas por dia, por isso que eu passei na Polícia Federal. Tá bom. Vamos lá, isso é mentira. Ah, mas você está dizendo que as pessoas são mentirosas? Não. É porque há uma deformação no imaginário brasileiro e essa deformação no imaginário faz com que as pessoas não compreendam que o que elas estão falando é impossível. E elas estão tentando descrever uma coisa com palavras e com uma construção mental que não corresponde à realidade e elas nem percebem isso. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. É mais ou menos como, não sei se você já viu, algumas pessoas que têm uma pobreza vocabular muito grande e elas correspondem tristeza com depressão, o estar deprimido. Então qualquer coisinha, elas falam assim, ah não, porque eu tô deprimido. Ah, nossa, eu bati com o carro, tô deprimido. Eu machuquei meu pé, bati o dedinho do pé no sofá, até porque o dedinho do pé só serve pra isso, né? Deus desenhou ele pra ele bater no sofá. Bati o dedinho no pé do sofá, tô deprimido. Minha avó morreu, tô deprimido. Meu cachorro morreu, tô deprimido. Tudo é deprimido. A pessoa acha realmente que a palavra deprimido corresponde à tristeza. Agora, em todas essas circunstâncias, ela está de fato deprimida? Não, ela só está triste. Às vezes ela está triste, às vezes ela está angustiada, às vezes ela está ansiosa, mas ela expressa tudo com uma única frase, porque o vocabulário dela é pobre, o imaginário dela é pobre. Aqui no Brasil é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa não estudou 20 horas por dia, mas ela ouve na mídia, ela ouve dos donos de cursinho, ela ouve o tempo inteiro falar que para ser aprovado você tem que estudar 20 horas por dia, 18 horas por dia. Se você não está cagando, você não está comendo, você tem que estar estudando. Portanto, o que é que ela faz? Quando ela passa, ela fala, não, então o que eu fiz foi isso. Porque é isso que o pessoal fala que os aprovados fazem. Pois bem, então você não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Teixeira e eu passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro. Passei nas PSEX, passei na IFOM, passei na IAR. Depois disso, 4 alunos meus já conseguiram aprovação em primeiro lugar nos seus respectivos concursos. Teve o Gabriel Mota, passou aqui no Oficial Bombeiro do Rio de Janeiro. Teve o Thomas Senhorinho, passou em primeiro lugar no Oficial Bombeiro do Paraná. Teve a Amanda, que passou em primeiro lugar em auxiliar administrativo aqui da UERJ. Fora centenas de alunos que já passaram em concursos vestibulares do Brasil inteiro, né, em outras colocações. E eu dedico o meu tempo a, basicamente, 3 coisas, assim, meu tempo profissional. Tem 3 finalidades. A primeira é formação de personalidades fortes. Formação de gente que tem domínio sobre a própria mente, que amadurece e que exercita a sua vontade. Segundo, entender o que faz um ser humano aprender de verdade e o que não faz um ser humano aprender de verdade. E terceiro, entender como aqueles que conseguem a aprovação se diferenciam daqueles que não conseguem. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, todos os casos de sucesso verdadeiro, assim, aquele sucesso estrondoso, absoluto, todos. O cara que passa em primeiro lugar, etc. Quando você olha de perto o processo pelo qual ele passou, você descobre que ele não estudou 20 horas por dia, coisa nenhuma. Pelo contrário. Eu não estudava 20 horas por dia. Eu digo que quando eu estava estudando para ser aprovado, né, em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro, eu estudava em média 6 horas, mas eu sei lá se era isso mesmo. Eu acho que era uma média de umas 6 horas. Eu não ficava contando o tempo. Eu tenho o prazer de ser amigo do César Anunciato, que foi aprovado em 19 concursos militares. Tudo que é concurso militar que você possa imaginar, o homem passou. Né? E ele mesmo fala, ele fala, não, o meu segredo é o quê? Era o estudo livre. Eu estudava o máximo que eu conseguia. Eu vi o Gabriel Mota aqui no Rio de Janeiro. O Gabriel adorava surfar. E uma vez até teve um episódio engraçado, ele estava falando comigo no WhatsApp. E ele estava falando assim, pô, Matheus, mas teve um dono aí de um cursinho famoso, que estava chegando na época da prova, que falou que agora que a prova está chegando, é a hora de parar de fazer tudo. É a hora de estudar de dia, de noite, final de semana, etc, etc. O que você acha disso? Eu virei para ele e falei, Gabriel, porque ele queria surfar naquele final de semana. Eu falei para ele, Gabriel, na véspera de uma maratona, faltando um mês para a maratona, é o momento em que você intensifica a corrida e você fica correndo sem parar, ou pelo contrário, é o momento em que você só faz aqueles ajustes finos, mas deixa os seus músculos muito bem preparados e não fica se lesionando à toa para poder correr a maratona. Ele falou, eu me preservo, né?
antes de uma maratona, antes de uma competição qualquer, competição de jiu-jitsu, competição de MMA, qualquer coisa, qualquer competição que você imagine é assim. Ninguém fica treinando de forma intensa um dia antes da competição, porque você pode se lesionar, e mesmo que você não se lesione, você vai se cansar, vai chegar cansado na competição, e muitas vezes a diferença entre ser campeão ou não ser está no cansaço, na velocidade do reflexo que você consegue empenhar. Pois bem, Gabriel preferiu me ouvir em vez de ouvir o dono do cursinho, e ele foi aprovado em primeiro lugar naquele ano. Foi surfar todos os finais de semana, como ele fazia, continuou saindo com a namorada dele, não deixou de viver. Mas, atenção, é uma vida de verdade. Não é uma vida de ilusão, de aparência. Não é a vida de baladinha. Não é a vida de quem quer se expor nas redes sociais e ostentar e mostrar pra todo mundo: olha o quão gostosão eu sou, olha o quão rico eu sou, olha só como eu sou um pegador, eu sou um garanhão. Caraca, não é essas palhaçadas. É uma vida de verdade, com prazeres reais. Uma vida em que você está exercitando a sua vontade. Eu gosto muito de ler, sempre, desde 2016, quando eu criei esse hábito. Não foi desde sempre. Quando eu era criança, minha mãe disse que eu gostava de ler, mas em algum momento eu parei com isso, né? E desde que eu me entendo assim por gente, quando a gente tem mais consciência, né, a partir dos 8, 9 anos, eu já não gostava, já não gastava meu tempo lendo. Mas em 2016, quando eu já estava terminando meu ensino médio, foi um momento em que eu peguei e falei assim: não, vou começar a ler. Comecei a ler livros de verdade. Comecei a comprar um monte de livro, comecei a ler, montar uma biblioteca. Até hoje ela não está aqui no meu fundo, né? Eu estou aqui no jardim, mas que vocês em outros vídeos já podem ver, que ainda é pequena, ainda é modesta essa biblioteca, tem algo em torno de 300 e pouquinhos livros. Eu tenho mais livros digitais do que físicos, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil fazer isso também. Mas foi uma coisa assim que eu passei a gostar, e eu nunca parei de ler para ser aprovado em concurso nenhum. Alguns jogos que às vezes me dava vontade de jogar, eu tirava a semana inteira assim e ficava jogando. Mas o ponto é, eu não ficava fazendo aquilo de forma que prejudicasse o meu estudo. Eu não deixei de sair. O ano em que eu passei em primeiro lugar, 2019, foi o ano que eu comecei a namorar com a minha esposa, que hoje é minha esposa e mãe das minhas 2 filhas. Eu encontrei a Bia em 2019. Inclusive foi até um momento interessante, né? Porque o que acontece? Eu tava meio para baixo em 2019, porque eu tive que sair da SpaceX. Eu contei no último vídeo que eu postei, que eu gravei, não sei se eu vou postar, qual a ordem que eu vou postar, mas eu gravei um outro vídeo falando sobre o tal do equilíbrio aqui, e eu falei sobre quando eu saí da SpaceX. E eu saí da SpaceX em janeiro de 2019, eu tava mal mesmo. Uma coisa é você botar o doce na boca, né, e ter que tirar. Outra coisa é você nunca ter experimentado o doce. Você botar o doce na boca e ter que tirar é muito cruel. Eu estava realizando aquele sonho de ser oficial militar, mas tive que deixar de realizá-lo. Eu estava bem mal, estava bem para baixo. E eu encontrei a Bia em fevereiro de 2019. Eu comecei a sair com ela, depois a gente começou a namorar. 2 semanas depois que a gente se conheceu, pedi ela em namoro. E 1 ano e meio depois eu pedi ela em casamento. E estamos aqui, 2 filhos, graças ao bom Deus, vivendo juntos e vivendo bem. E veja, isso vai na contramão daquilo que muita gente vai dizer pra você que é regra. Não, você não pode namorar enquanto você estuda pra concurso, porque o namoro vai te atrapalhar. Não, realmente, se for um namoro com gente que não presta, não é só por causa do concurso, você não tem que namorar com gente assim mesmo. Primeiro. Segundo, você tem que ver se você é alguém que presta, né? Porque muitas vezes você só quer ficar nessa coisa de namorico. Pra que você quer namorar? Vamos ser sinceros aqui, só eu e você. Você não quer namorar porque você quer construir uma vida, você quer namorar porque você quer ter uma transa certa. Então, se esse é o caso, você é a pessoa que não presta. Daí é óbvio, é melhor você não namorar mesmo não, cara. Entendeu? É melhor você não fazer isso. Não faça isso com ninguém. Não faça isso com ninguém. Só comece a namorar se você quer construir uma vida. Se você não quer construir uma vida, você fala pra pessoa assim: olha, eu não quero namorar contigo não, beleza? Eu quero ficar, quero essas coisinhas modernas aí que o pessoal inventa, né? Ficar, sei lá mais o que. Mas eu não quero namorar. Fica iludindo ninguém. O namoro deveria ser uma preparação de conhecimento pro noivado, que termina no casamento. Então eu sempre tive como regra pra mim que um namoro não pode durar mais do que 2 anos. Ou ele vira um pedido de noivado, ou ele morre. Tá podre já. Mas isso já é outro assunto. Voltando pro assunto principal. Por que eu tô falando disso? Porque eu preciso que vocês notem o seguinte. Eu ia pra praia. O ano que eu mais fui pra praia foi 2019. Tava ficando até queimado. Ia pra praia. Ia pra casa da minha namorada. Comia churrasco, né? Bebia uma cerveja. Eu nunca gostei de futebol, então pra mim nunca foi importante isso. Mas conheço gente que foi aprovado vendo futebol, fazendo tudo. Como teve um rapaz aqui que comentou, de forma bastante significativa, o Cassiano. Ele falou: já passei em vários concursos, nunca deixei de beber minha cervejinha, assistir um futebol, etc.
Não tá errado, é isso mesmo. Agora, você não pode deixar a cervejinha virar o porre. Você não pode deixar o futebol virar a balada que começa na sexta e só termina na segunda. Você não pode deixar o joguinho que você gosta de jogar vez ou outra, não pode deixar isso virar a madrugada inteira jogando, de forma que na manhã seguinte você já não consegue mais estudar. É só isso. Então, esse negócio de você ter que dedicar toda a sua energia ao estudo, isso é falso. Por quê? Tem duas coisas que fazem disso falso. A primeira é que não dá para você dedicar toda a sua energia ao estudo. Não dá para você só ficar estudando. Porque, por definição, para você estudar, o que é estudar? No meu treinamento da Forja do Estudante Aprovado, eu ensino para você o que é estudar, que as pessoas não sabem aqui no Brasil. Todo mundo fala essa palavra sem saber o que significa. Porque quando a gente está na escola, já se parte do princípio de que a gente sabe estudar. Então a professora fala, estuda isso, isso, aquilo. Mas o que é estudar, cacete? Ninguém nos ensina. Estudar, eu descobri, através de toda a minha experiência, primeiro por conta própria, depois auxiliando outras pessoas a conquistarem suas aprovações, eu descobri que estudar é um ciclo que consiste em entender, praticar e aprender. Então a primeira coisa que você faz é entender um conteúdo. Quando você nunca viu um negócio na sua vida, por exemplo, você vai lá, nunca estudou nada de direito e agora você vai estudar direito penal. Tá bom. A primeira coisa que você vai fazer, você vai assistir uma aula, já vai sair capaz de fazer as questões mais difíceis das bancas mais elaboradas? Não. Você só vai entender do que aquilo fala. É uma matéria de matemática que você nunca ouviu na sua vida. Você assistiu a primeira aula dela, você já vai sair ali capaz de fazer as questões mais difíceis do ITA e do IME? Não. Você vai saber que aquilo existe agora. Então, esse primeiro passo de entender é um reconhecimento prévio, é uma noção prévia que você vai começar a ter. Depois de entender, vem a prática. E é na prática que você começa a aprender de verdade. Então, quando você começa a praticar, você primeiro entendeu um conteúdo, pela compreensão prévia, aquela coisa bem rasa, bem baixa. Quando você parte para a prática, o que vai ser essa prática de fato? Ela vai ser com coisas muito fáceis, aplicações fáceis. Pegando um paralelo, você pode pensar na época que você aprendeu a andar de bicicleta. No caso meu, Mateuzinho de bicicleta do Batman. Então, veja essa cena, né? Não só a minha bicicleta tinha que ser do Batman, mas como eu gostava muito do Batman, eu ainda queria andar fantasiado de Batman na bicicleta. Então, tava eu lá, Mateuzinho, com sei lá quantos anos, no meu tenho até uma foto disso, né? Eu lá, vestido de Batman, na minha bicicleta do Batman, com 2 rodinhas. Por que tinha que ter 2 rodinhas? Porque se só tivesse uma, eu ia cair para um lado. Se não tivesse nenhuma, eu não ia conseguir me equilibrar. Eu não sabia nada, eu tinha acabado de entender a lógica da bicicleta. E tanto eu não entendi muito bem, que eu não entendia que se eu ficasse com a minha capa do Batman, ela ia agarrar na roda e eu ia cair, que era o que acontecia invariavelmente. Então eu caía mesmo com rodinha, porque a minha capa do Batman agarrava. Aí depois de um tempo eu descobri que eu tinha que tirar a capa. Eu ficava com muita raiva da bicicleta, mas a culpa não era dela, né? Na verdade a responsabilidade era minha. Eu tava querendo andar com a capa do Batman. Mas veja, quando a gente está entendendo, é isso. A gente é a criança na bicicleta com rodinha. E depois que você já dominou aquela bicicleta com rodinha, você já entendeu muito bem, com profundidade, o movimento dos pedais, o movimento do guidão. Você tira uma rodinha e começa a se equilibrar para um lado. Depois você tira outra rodinha, você ainda cai, você fica caindo, mas chega um momento que você aprendeu. Daí você dominou o estudo de verdade, já não tem mais o que fazer. Agora você só continua praticando. Para quê? Para manter o seu nível de aprendizado. Isso vale para bicicleta, vale para natação, vale para o carro, vale para moto, vale para qualquer coisa que você queira aprender. E vale para o concurso, para o vestibular também. Os assuntos que você estuda para o concurso, para o vestibular, eles passam por esse ciclo. Primeiro você entende ali, por cima, lógico, você pratica, aplicando aquilo de forma fácil, até que você aprende. Você chega num certo patamar assim que você diz, caramba, eu tô entendendo essas coisas aqui com muito mais profundidade agora e eu já sou hábil nelas, já não preciso de muita ajuda. Você bota uma questão aqui na minha frente, eu já sei fazer o raciocínio dela, eu já sei o que eu tenho que fazer nela. Aí você já chegou num certo nível de aprendizado. E a aprovação nada mais é do que você chegar num nível de aprendizado tão grande que todas as questões, ou a maioria delas, pelo menos, que a prova coloque na sua frente, você já tem uma noção de como fazer, você consiga desenvolvê-las e aquilo não te assuste mais. Ou seja, a aprovação depende se você aprende todo dia as coisas que estão ali bem na sua frente. E para você aprender, é fundamental que uma coisa aconteça. Para você aprender, você precisa descansar. Não sei se você já tentou estudar uma coisa a tal ponto que você tenha ficado estressado com ela. E você vê que chega uma hora que parece que teu cérebro é um balde cheio. Quanto mais você força,
mais parece que transborda, você já não consegue mais se concentrar, você não consegue mais prestar atenção em nada. Tá estressado, cara. O que isso é, exatamente? Tem um correspondente neurocientífico. A gente pode olhar isso pelo fato do hipocampo já estar muito cheio. O hipocampo ele só vai ser esvaziado, ele está hiperexcitado, hiperestimulado. Ele só vai ser esvaziado, só vai ser acalmado no momento que você dormir. Aquele excesso de informação, o seu cérebro já não consegue mais processar. Você fica num estado tipo de zumbi. É o que acontece, por exemplo, com quem passa umas horas assistindo videozinhos curtos, assistindo televisão. Você vê que a pessoa parece um babão, assim, tá parado assim. A pessoa já não pensa mais. Por quê? O cérebro tá ali, hiperexcitado, hiperestimulado, muitas informações. Não dá para saber o que presta e o que não presta. É só no sono que o nosso cérebro faz o trabalho de discernir qual informação presta, qual não presta, o que não presta, joga fora, o que presta é consolidado em conhecimento. Tá entendendo? Ou seja, se você não descansa, você, em primeiro lugar, está hiperexcitando o seu hipocampo. Você não está deixando o seu cérebro processar as informações do jeito certo. Quantas vezes você não estava discutindo com alguém e só veio a resposta, aquela resposta assim, putz, se eu tivesse dito isso, eu ganhava a discussão, quando você está tomando banho. Quantas vezes você já não teve uma ideia genial enquanto você estava caminhando? Né? Quantas vezes você não teve uma ideia assim no momento que você estava assistindo um filme? Por quê? Você relaxou, parou de deixar o seu hipocampo hiperestimulado por informações, deu aquela relaxada, as coisas passam a ter mais clareza. Muitas vezes você não aprende o que você estuda porque você não para um pouquinho. Você não para observar um lugar bonito. Você não para ver o céu. Você não para e muda a forma de uso da mente. Existem duas formas de uso da mente. Uso para isso a base do Narciso Irala. Recomendo muito o livro Controle Cerebral e Emocional dele. Você tem a mente emissiva e a mente receptiva. A gente precisa transitar entre essas duas formas para que a coisa funcione bem. A gente precisa da mente receptiva, que recebe os estímulos, que nos coloca no mundo presente e faz com que a gente tenha contato com a criação. Se nós não deixamos a mente receptiva funcionar, só ficamos na mente emissiva, emitindo pensamentos, emitindo ideias, fazendo um esforço sustentado de atenção, chega uma hora que não dá mais para fazer isso. E você simplesmente quebra. Você quebra. Então, você precisa não só desacelerar e ter atividades boas na sua vida, ir numa praia, descontrair, né? Sair com a sua namorada, ver um filme, coisa boa, ler um bom livro. Não só você precisa dessas coisas, como você também precisa do sono. Se o teu sono está todo ferrado, você não aprende. É como você tentar jogar água num balde cheio. Então não caia nessa doideira de eu tenho que estudar 20 horas, 30 horas por dia. Isso é loucura. Não faça isso. Não faça isso. Não dá para fazer isso. O que dá para fazer de verdade é o seguinte: você vai estudar o máximo que você consegue. Quando você está cansado, daí você descansa. Tá entendendo? E para evitar que você fique muito cansado, você constrói na sua vida certas coisas que ajudam você a ficar mais forte e também a se descontrair de uma forma honesta, boa, digna. Então você namora, você malha, você vai à praia, você lê um bom livro, você assiste bons filmes, enfim, você faz coisas, até joga, né, com moderação certos jogos assim que te ajudam de alguma forma. Ou seja, você faz coisas que são dignas, coisas que são boas. É isso. É isso. E você não se perde nessa dispersão típica do mundo moderno, do excesso de informações, do excesso de estímulos que te enfraquece. Beleza? Eu te convido a fazer o meu treinamento da Forja do Estudante Aprovado para você aprender a estudar do jeito certo e dominar a sua mente. Porque isso corresponde àquilo que eu chamo de equação fundamental da aprovação. Domínio do processo de estudos mais domínio da sua mente é igual a aprovação. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Forte abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.